Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 637 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos continuando aqui a leitura desse livro maravilhoso que é Hebreus, amém? Bom, no dia anterior falamos da importância do sofrimento nas nossas vidas para que possamos nos aperfeiçoar, para que sejamos perfeitos, né? O sofrimento, a provação, ela nos aperfeiçoa, ela serve para que nós possamos aprender, para que nós possamos passar, sermos aprovados e podermos estar aptos a conquistar grandes coisas que Deus tem preparado para nós, amém? Isso foi no versículo 10 do capítulo 2. Hoje, continuando no capítulo 2, vamos do versículo 11 até o final. Vamos ver se a gente consegue até o final hoje. Amém? Do capítulo 2. Versículo 11 diz assim: Jesus purifica as pessoas dos seus pecados, e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. E é por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Olha que interessante. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados. É Ele que nos purifica. É através do sangue derramado na cruz que nós somos libertos, nós somos purificados daquele pecado que estava sujando as nossas vidas, que estava nos matando, que estava nos escravizando, nos aprisionando, e Jesus vem e purifica. E olha que interessante, tanto ele, Jesus, como nós, aqueles que são purificados, têm o mesmo Pai. Olha que legal. Através do sangue de Jesus, nós podemos ter agora o mesmo Pai que Jesus. Gente, isso é tão maravilhoso porque Jesus, que nos criou junto com o Pai e o Espírito Santo no começo de tudo, ele nos criou à imagem e semelhança dele. E nós, cabeças duras, né? Adão e Eva e tantos outros depois, erramos, desobedecemos, acertamos algumas vezes, mas depois erramos novamente. Mas Deus não desistiu de nós. Ele mandou o seu próprio Filho, unigênito, para vir e morrer por nós e para que nós nos tornássemos filhos novamente, para que nós voltássemos a ter esta identidade de filhos que nós perdemos, que nós abrimos mão por tanta desobediência, por tanto erro, né? E por querer fazer a coisa do jeito que a gente acha que é o melhor. Mas Jesus, ele não ficou com inveja. Ele não falou, pai, deixa esse pessoal aí, né? Não vou morrer por eles, não. Não. Ele cumpriu, ele obedeceu ao Pai e cumpriu tudo aquilo que o Pai desejou. E através disso, Jesus não é só o Filho unigênito, mas ele é o primogênito de muitos, tá? E é interessante essa questão da paternidade, porque a nossa paternidade natural nós não podemos escolher, né? O nosso pai biológico nós não podemos escolher, é ele que nos gerou biologicamente e nós não podemos escolher, o meu pai biológico vai ser esse ou aquele. Não, nosso pai biológico é um. Todos nós temos um pai biológico, certo? Não podemos escolher, mas o nosso pai espiritual, nós podemos escolher. Isso está mais bem explicado lá no áudio do dia 499 do projeto Bíblia para Iniciantes, que é um áudio que fala, que explica sobre o que Jesus falou quando ele falou para as pessoas que eles têm como pai o diabo, né? Depois eu vou colocar aqui o link para você que recebe pela lista de transmissão, através do WhatsApp. Eu vou botar aqui também o link
do dia 499 para você dar uma checada lá sobre isso. Se você não recebe pela lista de transmissão, vai lá no YouTube, na playlist, tem lá Livro de João, lá no Livro de João você vai ver lá o dia 499. Se você for pelo Spotify, você consegue achar também, tá? Tá tudo na ordem. E no Instagram não tem esse 499, não, porque no Instagram começou depois, tá bom? Então, é importante a gente entender que nós podemos escolher o nosso pai espiritual, se é Deus ou se não é Deus, que só tem uma outra opção também, que é o diabo. Só temos duas opções, tá? E aqui ele fala, né, Jesus fala que ele veio para nos purificar e ele e nós temos o mesmo Pai. Quem aceita a sua purificação, quem aceita o sangue dele, que nos purifica, nós também somos feitos filhos de Deus, ou seja, irmãos de Jesus. E aí ele continua, versículo 12. Como ele diz, o próprio Jesus diz: ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos, e te louvarei na reunião do povo. Isso está lá em Salmos 22, 22, se quiser dar uma checada lá também. Versículo 13, ele diz também: eu confiarei nele, e diz ainda: aqui estou com os filhos que Deus me deu. Está lá em Isaías capítulo 8, versículos 17 e 18. Versículo 14. E continua aqui: os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. Então, o diabo ele tinha pego o poder sobre a morte quando Adão e Eva pecaram e entregaram isso nas mãos dele, né, autoridade sobre isso, e Jesus pegou de volta esse poder quando morreu, né, naquela cruz e deu seu sangue por nós. Tá? E ele fez isso como humano, como ser humano. Né? Ele é chamado também de segundo Adão, o Adão que venceu, o Adão que cumpriu, que obedeceu, que fez tudo aquilo que o Pai falou, né, sem questionar. Versículo 15. E também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. Olha só. Ele fez isso para nos libertar. Aqueles, nós, que fomos escravos durante toda a nossa vida por causa do medo da morte. Quem tem medo da morte? Muitas pessoas, né? Muitas pessoas que vivem aí com medo de morrer. Nós não precisamos ter medo da morte, porque todos nós vamos passar. E a morte, ela é como o próprio Jesus falou, se a semente não morrer, ela não pode frutificar. Então nós não devemos ter medo da morte. Nós devemos viver com olhos na eternidade, porque a nossa vida aqui é muito curta. A gente não sabe quantos anos a gente vai viver. Se a gente vai viver 10, 15, 20, 30, 40... 50, 80, 100, não sabe. Ninguém sabe quantos anos vai viver. Ninguém sabe. Não podemos viver a vida com medo da morte. Né? Então, o pior mal aí de toda essa pandemia aí de Covid não é as mortes que estão acontecendo, porque as mortes iriam acontecer de qualquer jeito, mais cedo ou mais tarde. O pior é o medo que se instaura para né? O medo da morte, fazendo as pessoas não se relacionarem mais, fazendo as pessoas ficarem dentro de casa e etc. Né? E não viver mais aquilo que Deus está colocando para que as pessoas vivam. Versículo 16. É claro que ele não veio para ajudar os anjos. Né? Lembra que ele está aqui ainda comparando Jesus com os anjos. É claro que Jesus não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como dizem as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. Tá? Quem são os descendentes de Abraão? Isso está lá em Isaías 41, 8 e 9.
Somos nós, os descendentes de Abraão, somos nós. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos. Ele se tornou igual a nós, carne e osso. Passou pelas mesmas provações, mesmos desejos da carne. Todos os desejos que eu e você temos, ele passou por isso, né? E não pecou, a fim de ser o grande sacerdote deles, de nós. Grande sacerdote. Jesus é o nosso grande sacerdote. Não precisamos mais de um sacerdote que entre lá no Santo dos Santos para tirar os nossos pecados mais. Jesus é o nosso grande sacerdote, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E para fechar hoje, versículo 18. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. E poderia ter colocado aqui, e venceu, né? Foi tentado, sofreu e venceu. Venceu a tentação, venceu o sofrimento e hoje está sentado à direita de Deus Pai. É o nome acima de todo nome, amém? Se ele pôde, nós também podemos. Com que? Como que ele pôde? Com o Espírito Santo. Então nós também podemos, tá? Nós somos irmãos de Jesus. Jesus é nosso irmão. Olha que honra você poder falar assim. Quem é o seu irmão mais velho, seu primogênito? É Jesus. E Jesus é o meu irmão e ele também é o meu Senhor, é o meu Salvador. Nós dois, eu e Jesus, temos o mesmo Pai. Olha que poderoso isso. Eu e Jesus temos o mesmo Pai. Isso é muito forte. Vamos lá ver isso novamente aqui, ó. No versículo 11. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. Tá? Então eu e você temos o mesmo Pai. Eu e Jesus, você e Jesus têm o mesmo Pai, que é Deus, Deus Pai. Amém? Isso é poderoso demais. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por tamanho amor. Obrigado porque nos fez estar no mesmo patamar que Jesus, sendo irmãos de Jesus, filhos do mesmo Pai. Obrigado por tamanho amor. Quem somos nós para podermos ser chamados de teus filhos? Mas o Senhor nos deu esse privilégio através do seu Filho unigênito que veio e morreu por nós. E hoje ele é o primogênito. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por fazer isso por nós. Nós te aceitamos, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? E não se esqueça de dar uma chegada ali no vídeo do dia 499 para entender essa questão da paternidade natural versus paternidade espiritual. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.